Eliminação como essa não pode passar impune. Eliminação como essa não pode passar sem que nada tivesse ter acontecido. Ah, Yuri, a solução é demitir treinador, é demitir jogador? Não sei, não sou pago para isso, e se eu ganhasse o suficiente que ganha, eu com certeza teria a resposta. Mas a certeza que eu tenho é que eliminação como essa não pode passar como se nada tivesse acontecido. Como, passou, que pena. Vamos voltar a treinar, vamos botar um sorriso no rosto, vamos dar resposta no Campeonato Baiano, que o Ronaldo chegou a falar isso, e eu nem acho que o Ronaldo seja um dos culpados, mas dar resposta em Campeonato Baiano com todo respeito, não é no Campeonato Baiano que essa resposta vai vir. Não é no Campeonato Baiano. Nem contra a Juazeirense, nem um possível título contra a equipe do Vitória. Não é no Campeonato Baiano. A única coisa que não pode ser normalizado e encarar como um deslize, como uma situação. Porque tem vários outros pontos aqui para a gente questionar. Vários outros pontos de planejamento. Vários outros pontos do Grupo City, inclusive. Que várias vezes aqui eu já cheguei a falar de um trabalho de longo prazo, que eu concordo que é um trabalho de longo prazo, que eu concordo que algumas coisas não são do dia para a noite, mas você não pode encarar uma eliminação como a de ontem, como um acidente de percurso, como algo que acontece, como algo que não fosse nada na vida do Bahia. É uma mancha histórica que vai ficar para sempre. Com Grupo City, sem Grupo City, quando você pegar desde 1931, se você for puxar a história do Bahia, de 1931 até hoje, 2026, vai estar lá. Vai estar lá essa eliminação da forma que foi. É uma das maiores manchas negativas, sim, da história do Bahia. Com todo respeito à equipe do O'Higgins, que eu não acho que é uma equipe. Não é uma equipe boba, não é uma equipe fraca, eu acho até que tem sim certa qualidade. A gente vai falar também do Lucas Bovalho, que para mim deu um show em cima do Rogério Ceni, o técnico argentino da equipe chilena. Mas o Bahia tinha mais do que obrigação de passar do O'Higgins. Mais do que obrigação. Maior investimento, maior história, maior estrutura, maior camisa, elenco, treinador, dinheiro gasto, investimento, objetivo, expertise, tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. O Bahia tem mais do que o O'Higgins. Era sim obrigação passar. É sim uma mancha, é sim feio. Até falaram, eu não assisti a coletiva inteira do técnico Rogério Ceni, deixei para escutar amanhã. Na hora da live ali, eu tava na zona mista, enfim, não consegui escutar e deixar isso para amanhã. Mas comentaram que o Rogério não pediu desculpa. E para mim já é o mínimo. O mínimo. Não que apague, não que conserte, não que resolva. O mínimo. Olhar para a cara do torcedor e falar, meu amigo, me desculpa. Porque ele sim, é ele que comanda essa equipe. Eu, junto com todo mundo aqui, jogadores, staff, diretor, Ferran Soriano, que está aqui em Salvador, inclusive, eu tenho culpa desse vexame e disso que aconteceu na história do Esporte Clube Bahia. Peço desculpas, porque muitas vezes foi dito, estão reclamando de quê? Tá na Libertadores, a campanha do Bahia é a melhor campanha em não sei quanto tempo. Que a gente está com objetivos maiores do que se deviam nesse momento, que o projeto é a longo prazo. Vai falar o quê? Desde sábado, Ivan tem falado, a gente tem falado sobre muitas coisas nos últimos anos do Bahia foi tratado como não é obrigação. Não é obrigação, é aos pouquinhos, vamos crescendo, vamos subindo. Vai tratar também como não era obrigação passar pelo O'Higgins na segunda fase da Libertadores, não foi nem terceira, segunda fase, fazendo com que acabasse o ano internacional do Bahia, deixando um rombo financeiro. O Bahia deixou de faturar 600 mil de avançar para a terceira fase. Se fosse para a fase de grupos, colocava mais 3 milhões, 600 mil dólares, 3 milhões de dólares, mais 330 mil dólares por triunfo. E se não fosse para a fase de grupos, ainda tinha a Sul-Americana, que colocava mais um dinheiro também da participação na fase de grupos e também por triunfo na competição, além de um objetivo internacional. Renda. A renda de ontem foi 1.700.000 e lá vai fumaça. A renda de ontem. Uma partida de Libertadores. Uma partida de Libertadores, 1.700.000. Vamos imaginar que teriam mais 4. Seja de Sul-Americano ou de Libertadores. Teriam mais 4. 1,5 milhão para facilitar a conta. Mais 6 milhões de reais aí de renda. Só de renda de jogo, em casa. Visibilidade. Divulgação de patrocínio. Divulgação de marca. E aí? Esse rombo financeiro
Vai ficar onde? Se a gente, com o ano passado, faturando o que faturou em todas as competições, não tem dinheiro. Não é dinheiro infinito. Que já estourou o orçamento. Não tem dinheiro para contratar. Imagina agora. Imagina agora que saiu aí de premiação tudo isso aí. Que foi o Bahia, se eu não estiver enganado, estava no top 5, top 6 maiores equipes que faturaram. Tirando as equipes que tiveram no Mundial de Clubes lá da FIFA, se eu não estiver enganado, o Bahia foi a equipe que mais faturou. Tirando as equipes que tiveram no Mundial lá da FIFA, que receberam uma bolada enorme. Se não for a primeira, é a segunda que mais faturou, tirando as equipes do Mundial. E o discurso era o mesmo. Acabou o dinheiro. Não tem. Tá zerado. Tá liso. Estourou a cota. O orçamento é cheio agora. Quando a gente mais precisa. E aí? Muita coisa pra gente falar aqui na live, tá? Muita coisa pra gente falar aqui na live. A gente vai falar de tudo isso ainda. Vai falar das situações do jogo de ontem. Vou falar da quantidade de jogos. Quero ver também, a desculpa vai ser a quantidade de jogos. Que ano passado foram 80 jogos. Esse ano máximo, eu postei no Twitter. Esse ano máximo são 60, 62, se eu não estiver enganado. O máximo. O máximo. O máximo de jogos. Aqui, o Bahia fez 14 jogos na temporada. Pode fazer no máximo 60 jogos na temporada. 60. Já contando os 14 que fez, mais 46 jogos. O Bahia pode fazer na temporada. É o máximo. E desses 14 que fez, só 6 com o time principal. Vamos ver se vai ter desculpa também de quantidade de jogos. Vamos ver. Aliás, o time dá desculpas, né? Enfim. Hoje realmente é uma live difícil, uma live complicada, dos baques que a gente teve recente. Tenha certeza que esse foi um dos mais sentidos pela torcida, por mim e por todo mundo que ama esse clube, que eu já falei. Quem ama de verdade o Bahia é a torcida. Somos nós. A gente que produz conteúdo. Acho que a gente pode aqui, vamos falar. Eu acho que o culpado, já adianto, para mim o culpado não é Ademir, apenas. Não é apenas Everton Ribeiro. Não é apenas Rogério Ceni, não é apenas Cadu Santoro. Não acho que seja uma culpa individualizada. Acho que alguns nomes têm culpa disso tudo. Mas o principal ponto do vídeo dela não foi apontar culpado. Foi de uma quebra de confiança, uma quebra de perspectiva. Por mais que não tenha sido prometido nada a curto prazo, concordo, nada foi prometido a curto prazo, mas fica o sentimento que nada vai acontecer agora. A quebra na confiança do passo, do degrau subido aos pouquinhos. A única coisa que faria o Bahia subir um degrau nessa temporada é você me falar que o Bahia vai conquistar um título nessa temporada. E não é um título de Campeonato Baiano, é um título brasileiro, de Copa do Brasil, que eu não acredito. Eu não acredito. Se você acredita, tudo bem. E não sou eu que vou mudar isso. Eu e Yuri Santana não acredito. E não vou vender a ideia que vai ter um título nessa temporada. Não acredito. Então, como eu vou falar de confiança? Como eu vou ficar tranquilo aqui para falar, não, exatamente do projeto a longo prazo? A convicção, ok, você precisa ter a convicção para tudo nessa vida. Mas você teve uma convicção tão grande que o elenco era suficiente. A janela fecha já já. Que você teve que trazer Everaldo para ser o reserva do time do Bahia e ser a solução, porque o outro atacante só chega em junho. As contratações do Bahia. A gente tem sempre contratações que vão ali tapar buraco. O Kike Oliveira, que até teve um bom início, ser muito justo. O Roman Gomes, que veio para substituir o Ares, eu já falei, não gostei nem um pouco da partida do Roman Gomes. Algumas pessoas atrelaram a partida ruim do Gabriel Xavier e a dificuldade do Gabriel, e isso também condicionou a partida ruim do Roman Gomes. Não acho que é por aí. Acho que de fato foi uma partida ruim. No gol, inclusive, ele tá ali. Eu acho que ele poderia ter dado um carrinho um pouquinho antes, mas enfim, do Cio, o próprio Luciano Juba, a bola passa por debaixo das pernas do Luciano Juba antes de chegar no Castilho. Cadê aquele Bahia que fez contratação como de Caio Alexandre para resolver? Para ser titular absoluto? Que fez a contratação do próprio Jean Lucas, que oscila, mas que ajudou a gente em muitos momentos. O artilheiro do Bahia na Libertadores temporada passada. Do Everton Ribeiro, que não são contratações daquela, não, tem um potencial de revenda, jogadores jovens com lastro e não sei o quê. Cadê as contratações que chegam para ser titulares? Para ameaçar os que já estão? Caso do próprio Jean Lucas. Cadê?
Cadê? Sabe? Então o sentimento, acho que foi Igor, desculpa, para responder, é de frustração, de uma quebra de confiança e de um futuro. Se você pensar em 20 anos, eu continuo achando que daqui a 20 anos o negócio vai ser bom. Mas para 2031, que a gente tanto fala do centenário, a certeza que em 2031 a gente vai estar brigando por título? Eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Que em 2, 3 anos a gente vai estar brigando por título? Eu não tenho, não. Não tenho, não. Hoje é um torcedor extremamente descrente. É um produtor de conteúdo extremamente descrente em tudo que está acontecendo com esse Bahia. Ser muito franco. Ser muito franco. Descrente. Um elenco. Outro ponto, eu cheguei a comentar ontem quem estava aqui. Pô, tem um ano que você fala que o problema é intensidade. Tem um ano que você fala que o problema é o nível de enfrentamento, de uma equipe que não tem banco de reservas, de uma equipe que é verde. Todo ano é alguma coisa, né? Será que não é essa equipe que chegou a hora de encerrar alguns ciclos? Será que não é essa equipe que fraquejou na Copa do Brasil nos 2 últimos anos na quarta de final? Que fraquejou na Libertadores ano passado e nesse ano? Será que não é essa equipe? Em vez da gente estar a gente ficar caçando desculpas de intensidade, de físico, de características, de tantas outras formas, será que não é essa equipe que bateu no teto? E que não dá para extrair? E fica sempre esperando um lance de genialidade de Everton Ribeiro para que as coisas saiam diferentes? Um passe diferente do Everton Ribeiro para que as coisas mudem? E quando não tem o Everton Ribeiro é o quê? Que daqui a pouco não vai ter, tá? Tava morto ontem no final da partida e ficou para bater o pênalti e aconteceu do que aconteceu. Vai sair o Everton Ribeiro e vai fazer o quê? Ah, o substituto é o David Martins, é o Nestor, é o Eric, é sei lá quem.